Ah, ainda bem que eu falei, viu? Que eu combinei com o Reinaldo que ia cair mesmo. Então vamos lá, vamos voltando, povo. Aí, vamos voltando, gente. Vamos chegar de novo nas 200 pessoas que estavam aqui com a gente. Ainda bem que eu falei, né? Que eu acabei de falar sobre cair o vídeo. Agora eu vou só esperar o Reinaldo entrar aqui para eu chamá-lo. Gente, aí, muito bom, não tá? Nossa, muito bom, muito bom. Eu fico assim, eu sou. Ah lá, Reinaldo já chegou aqui, já vou chamar. Marquinhos, Ismael de novo. Aí, Oi, viu, Reinaldo? Tá bem que a gente voltei. combinou, né? Exato, exato. Acabamos de combinar. Então Maduca agora. já está em 134 pessoas, quase 135. Então, Ah lá, só continuando lá, o raciocínio, o pessoal não perde, não. Então, aí, maravilha, então, maravilha. dos 5 órgãos, 4 são de justiça. Só a assistência social que não é. Por quê? Porque a assistência social é uma política de proteção, não é uma política de justiça, é uma política de proteção. Então, quando o adolescente precisa, mesmo tendo praticado ato infracional, naquele momento ele precisa de proteção, que essa proteção deveria ser executada pela família, e não foi executada pela família, ela vai ser executada pelo poder público, Tem através poder de uma público. política de assistência social. Está escrito isso com todas as letras. Quem duvidar disso, vai achar que o estatuto não foi bem assim? Dá uma lida no artigo 4º, inciso 7º da Lei 12.594, de janeiro de 2012. É a lei do SINASE, a lei que Ah, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Lá está escrito, tem que garantir o funcionamento do plantão interinstitucional. Porque tem gente que não vê a palavra plantão lá no artigo 88, inciso 5º, mas ela e está aí aqui aqui não tem. na lei, na outra lei federal, está escrito plantão interinstitucional, não é a distância, é plantão. Tem que estar lá prontinho para atender por causa da integração operacional. Então, quando o delegado precisa, ele deveria acionar era essa política de assistência social, e não o conselho tutelar. Mas aí, tanto os conselheiros tutelares quanto os delegados estão cegos, não estão vendo que estão brigando entre si e deixando de chamar mais gente para essa roda de conversa. Conversa. Porque o atendimento socioeducativo, atendimento inicial de adolescente de autoridade fracional, não é feito só por delegado, só por agente de segurança, não. Pode falar. Aí, Reinaldo, só falar. Porque eu estou vendo aqui algumas coisas e o pessoal está falando, né? Está querendo saber qual o artigo do SINASE que você acabou de falar, que é o artigo 4º, qual é o inciso que você Inciso falou? 7º, artigo Sétimo. 4º, Artigo digita 4º, lei do inciso SINASE, aí vai 7. aparecer. O número da lei é Tá. 12.594. 594. É, Bacana. lei do SINASE, Agora, inclusive outra coisa. aí você vai Isso, achar lá, artigo 4º, inciso 7º, isso aí, isso. plantão interinstitucional, funcionando Bacana. 24 horas. Lembra que eu falei que é para acordar vossas excelências? É para É. acordar mesmo. Reinaldo, Não é eles estão ataque a juiz e a falando promotor, não. Longe de mim querer atacar isso. eles, admiro muito. Eu estou dizendo que está na lei. Reinaldo, aqui, ó, eles estão falando muito assim, que infelizmente essas autoridades não participam de capacitação. Realmente, a gente não vê. Eu até vou falar de um juiz daqui a pouquinho, e que é uma. Eu também respeito, nós temos juízes e promotores maravilhosos no país, mas a gente sabe que a gente tem juízes que estão aí ajudando a colocar o Conselho Tutelar lá embaixo, porque eles estão fazendo colocando o Conselho Tutelar para fazer tudo eles pressionam, sob pena de processar e vai prender. Por isso que o conhecimento, o entendimento, o estudo vai fazer com que o conselheiro comece a se posicionar. E aí, o pessoal está falando aqui, salva a live, Maduca, salva a live. Então, o que eu vou Maduca, falar? O Reinaldo é que sabe salvar. Eu só sei colocar no Story. Aquela primeira parte já está no Story, mas o Reinaldo descobriu o jeito que ele salvou a live dos amigos da semana passada, do Luciano Betchatti. Aliás, eu já vou cobrar aqui na frente de todo mundo. Ele está devendo a minha parte, a parte do Lauro ainda. Eu vou cobrar, porque eu quero. E, então, o Reinaldo, com certeza, ele vai salvar essa live e vai para todo mundo, se Deus quiser. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui e deixar um exemplo a ser seguido, que eu pude testemunhar um exemplo de articulação. Porque quando os conselheiros falam que os juízes, promotores não participam,
Isso é verdade, mas fica a pergunta, estão sendo convidados? Está sendo feito parceria, articulação com eles? Eu vou citar um exemplo que acontece lá no Acre. A Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Acre, que atualmente está sob a presidência da Lucinária, faz um trabalho maravilhoso. Uma articulação excelente com a Procuradoria de Justiça do Ministério Público lá do Acre. Inclusive, o doutor Ubirajara, um grande amigo, grande parceiro, procurador de justiça, grande colaborador, eles estão sempre em articulação. Tanto é que eu tive a honra, a convite da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre, e a pedido também do Procurador de Justiça do Acre, doutor Ubirajara. Eu tive a honra de realizar uma aula inaugural para promotores de justiça que tinham acabado de ingressar na carreira, tinham passado com isso, maravilha! Estavam tendo as primeiras formações na carreira. E aí eu tive a oportunidade, o privilégio de poder falar para eles. Então, embora seja verdadeiro que eles não participam, e a articulação que a gente precisa ter? Vamos começar a nos articular. Vamos começar a inverter essa lógica de só chamar juiz para ser palestrante, só chamar promotor para ser palestrante. Convide eles também, mas mesmo que ele não vai vir, convida, faça a sua parte, dê um espaço para ele poder falar. Às vezes seja estrategista, de uma palestra, de um evento de 2 horas, deixa lá 1h30 para outro falar e dê os 38 minutos para ele falar. Assim, vai ouvir também a estratégia. Lembrando que se não tivermos isso, ficarmos só na base do atrito, do não é meu, não é dele e tal, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Até porque para eles também carece formação na matéria Estatuto da Criança e Adolescente. Falta formação. E eles ficam muito felizes quando têm a oportunidade de participar, dialogar com os conselheiros tutelares. Então, bacana, Reinaldo. Eu falo muito isso. Quando uma cidade entra em contato comigo para uma capacitação, eu sempre falo, gente, Maduca, a gente quer que você venha capacitar os conselheiros tutelares. Eu falo, gente, não adianta capacitar só os conselheiros tutelares se a rede não for capacitada também. Porque a gente consegue, Reinaldo, eu consigo, você consegue, Luciano, Beth, Lauro, Marcelo Nascimento e tantos outros nomes, Sérgio Calixto, professor Deoneto, tantos nomes bons que nós temos aí no país, consegue deixar os conselheiros afiadinhos no entendimento. Mas quando eles vão colocar em prática aquilo que nós os ajudamos a entender, eles não conseguem. Por quê? Porque a escola não ouviu, o juiz não ouviu, o promotor não ouviu, a assistência social. Eu ouvi você falando naquele dia lá na live do Luciano, você falou uma coisa que eu queria lembrar, e eu não, assim, que foi super fantástico. Eu não entendo a resistência da política de assistência social de entender o papel dela. O conselho tutelar, a definição do conselho, qual que é? Uma delas lá, que está lá no artigo 131. Zelar, você fala bem sobre isso, zelar pelo cumprimento dos direitos. Ou seja, o conselho vai zelar para que não falte educação, para que não falte saúde, para que não falte... lazer, cultura para a criança. Então, se faltar, o direito está violado. Se o direito está violado, o conselho vai atuar. Agora, a política de assistência social é a política que dá proteção à pessoa. É a pessoa. Está claro na Lei Orgânica da Assistência Social, está claro na Constituição Federal, artigo 203, inciso 1º, que fala lá, a assistência social deverá ser prestada a quem dela necessitar. Então, quando coloca quem, está colocando o bebezinho, a criancinha, o adolescente, o adulto, o idoso, ou seja, é uma política que atende a todas as pessoas que tiverem necessidade. E aí, Reinaldo, pensa, necessidade. Eu posso falar para necessidade assim, necessidade, você só pode acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde. Porque depois não tem ninguém para te atender. Então, pelo amor de Deus, o estuprador para de estuprar, a violência doméstica para de acontecer, porque não podemos, porque a gente não tem serviços. Gente, e isso é inadmissível, Reinaldo. E eu fico, assim, muito preocupada, porque, assim, existe uma resistência por parte da política, Reinaldo, de assistência social. Claro que eu não estou generalizando. Obviamente que não. Nós temos cidades assim que as políticas... Eu posso até falar que a cidade de Brotas,
São Paulo. Eu sou fantástica com a gestora da assistência social de lá, que é a Ju, que é assistente social, e ela se posiciona, ela tem um atendimento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que tem necessidade, porque ela sabe qual que é a função da política de assistência social. Então, isso a gente precisa esclarecer, porque o artigo 88 fala lá, no 5º lá, que é a assistência social na ausência da família que tem que ser chamada. Fica fácil. E onde que tá, o Reinaldo? Quem que estão chamando? O conselho. E o conselheiro está onde? Está lá dentro da delegacia a noite inteira, pegando adolescente, conduzindo para casa, assinando o termo de entrega e responsabilidade, que foi aquilo que a gente discutiu de compromisso. Segunda-feira de manhã. Compromisso e responsabilidade. Compromisso, aquela coisa toda. De entrega e responsabilidade, não, né? Tá louco, tira essa fala aí. E aí, então, assim, tá tudo muito equivocado por falta, Reinaldo, dessas pessoas se comprometerem com a capacitação, eu entendo. E eu vou só pegar um segundinho seu aqui, antes de você voltar, porque tá maravilhoso, tá todo mundo aqui apaixonado por você. Nós. Eu só quero pegar um ganchinho, até antes, para não acabar de novo, até queria que você fosse controlando a hora, Reinaldo, porque eu não sei quantos minutos que a gente já tá aqui, para a gente poder despedir e tal. Nós começamos faltava 10 para as 9, então quando for 10 Não, mas 10... e agora, aqui nessa segunda etapa? Porque senão cai de novo. Não, na segunda etapa dá para a gente avançar um pouquinho. Tá bom, então. Então deixa eu só falar deixa eu só falar uma coisa, para deixar todo mundo bem aguçado mesmo em relação a isso, até porque surgiu isso aqui agora. Realmente é muito difícil a gente ver juízes, promotores na capacitação. Na maioria das vezes eles vão na mesa, né, na composição, falam lá, se apresentam, depois, vaza tudo, né? Infelizmente. Mas eu conheci um juiz, Reinaldo, que assim, ele é muito... Só um pouquinho, ó. Tá. É algo que, para a gente refletir. Quando eles vão saindo, né, quando participam da mesa de abertura, eles vão saindo, aí tem uma fala que é a demonstração da falta de compromisso e da falta de consideração com a prioridade. Eles dizem assim, olha, é que eu tenho outros compromissos. Compromissos, né? Eu tenho audiência. Como que os que ali estão não tivessem compromisso nenhum. Mas pararam as suas atividades para vir participar de uma formação, porque entende que a formação também faz parte do compromisso. Isso. Mas não dizem, eu tenho outros compromissos. Isso. Então, Reinaldo, assim, eu já dei algumas capacitações, que alguns juízes até ficaram um pouco, mas um juiz em especial me chamou muita atenção, que foi lá na cidade de Jaciara, no Mato Grosso. Eu fui dar a capacitação e esse juiz e a promotora na primeira fila. Eles fizeram a abertura, desceram do local e sentaram na primeira fila. Ficaram até a hora do almoço e eu já fiquei espantadíssima. Eu falei, nó. Aí saímos para almoçar. Quando a gente retornou, eu falei, bom, agora eles não vêm, é hora, né, mais de audiência, período da tarde. 1h30, juiz e promotora, doutora Cássia, não me esqueço dela, sentados e participaram o dia inteirinho, até às 5 da tarde. O nome dele é doutor Walter. E aí, eu fiquei encantada, a gente conversou bastante, eu vi que era um juiz diferenciado, com um olhar para essa política, apaixonado mesmo. E tá, aí mês depois eu tô aqui em Pouso Alegre, tô aqui na minha casa, tô na cozinha tomando café, até com um amigo conselheiro tutelar que estava aqui na minha casa, do interior de São Paulo, e a gente tomando café, tocou meu celular e era este juiz. E ele disse assim, Maduca, lembra de mim, doutor Walter? Nem falou doutor Walter, ele era muito. O Walter de Jaciara, o juiz. Falei, nossa, doutor Walter, que prazer. Aí ele disse assim, olha, Maduca, eu participei da sua palestra aquele dia, eu ouvi você falando da Escola de Paz, eu quero trazer a Escola de Paz para cá. Ele disse assim, eu como juiz, estou muito incomodado, porque eu acho que eu estou fazendo muito pouco para a minha sociedade. Então eu quero trazer a Escola de Paz para cá. Só para resumir, mandei o projeto da Escola de Paz para ele. Um mês depois eu estava voando para o Mato Grosso. Implantamos a Escola de Paz lá. Hoje ele já não está mais em Jaciara. Hoje ele está em Sorriso, no Mato Grosso. Ele implantou a Escola de Paz lá. Hoje a Escola de Paz lá funciona em média com 100, 150 pais. Uma vez por semana, reunidos, discutindo as questões da família. Maravilhoso. Aí eu fui escrever meu segundo livro, Conselho Tutelar Não Faz Nada,
E me veio o Dr. Walter na cabeça, eu falei, eu vou pedir para ele escrever o prefácio. No primeiro livro foi Dr. Murilo, eu vou pedir para ele escrever o prefácio. E ele, com a maior alegria, escreveu o prefácio do meu livro. E ontem, ele fez uma postagem no Face dele que eu fiquei encantada e eu compartilhei na minha página. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, porque eu queria que ele me mandasse um vídeo. E aí, a gente começou a conversar, eu falei, Dr. Walter, eu queria fazer um convite. O senhor não quer fazer uma live comigo semana que vem? Eu estou fazendo live com todo mundo, Reinaldo, Luciano, a gente está fazendo lives, Marcelo, todo mundo, para poder chegar nos conselheiros nesse período tão difícil que a gente está passando, que a gente está vivendo. Eu ainda expliquei tudo para ele e falei assim, olha, mas eu vou compreender se o senhor não puder. E ele respondeu assim, eu vou falar do jeitinho que ele falou. Maravilha, Maduca, você é incansável, eu quero sim. Só que eu só posso na quinta-feira, porque ele é professor na Universidade do Mato Grosso, ele está dando aulas online na quarta-feira, que foi o dia que eu convidei. Por isso, gente, por favor, vocês todos que estejam aqui podem disparar essa informação. Quinta-feira que vem comigo aqui, Dr. Walter José Simeone, juiz de direitos, apaixonado pela causa da criança e do adolescente, e vai estar aqui para a gente discutir justamente essas questões do Conselho Tutelar com o Judiciário, Ministério Público. Ele vai trazer o lado deles agora. A gente fala muito do nosso lado, e ele vai trazer o do lado dele. Vocês vão ver. Convidem os juízes da cidade de vocês, convidem promotores. A gente precisa quebrar essa barreira em prol dessa causa que é tão importante, que é a causa da criança e do adolescente. Vamos lá, Reinaldo, agora é com você. Já dei a notícia. Um ponto que eu gostaria de compartilhar com o pessoal acerca da política de assistência social é o seguinte. A política de assistência social, ela é uma das que tem menos dotação orçamentária. Não tem nem lei dizendo qual é o mínimo. Ela não tem. A saúde tem 15%, a educação tem 25%. A assistência não tem um mínimo definido. Para piorar um pouco a situação, a política de assistência social, ela ainda tem que abraçar outras políticas, como, por exemplo, a política de alimentação, que não tem no município, quem abraça é a assistência social. Em algumas cidades, a política de habitação, que abraça é a assistência. Então, tem uma série de políticas que ela abraça. A própria política de proteção à infância, que é uma outra política, ela não é apenas um objetivo dentro da assistência social. Ela é uma outra política que não está organizada no município e ela fica dentro da assistência social. Ou seja, acaba por massacrar ainda mais. Mas, independente disso, a assistência social e os profissionais dessa política têm que se reconhecer como executores da proteção social que criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher, necessita. Na hora em que necessitar, não é na hora de Tem uma pergunta muito boa aqui, Reinaldo. Quando o adolescente está apreendido, mas é em outra cidade, os responsáveis não têm condições de buscá-lo. Quem o leva? Quem vai buscar? É Bruno Mazeto, Bruna Mazeto, que está fazendo essa pergunta aqui. Então, ele está apreendido numa outra cidade. O pai e a mãe não têm condição de buscar. Quem que vai trazer? Quem que vai levar? Como é que vai ser? O município onde residem esses pais é que vão se esforçar para dar condições dele ir buscar. E olha o que eu estou dizendo, o município, não estou dizendo a assistência social, que a galera também insiste em dizer que é a assistência que tem que buscar. Esses pais não estão precisando de assistência, eles estão precisando de transporte. Isso. De transporte. Então, se tiver na assistência bem, se tiver no setor de transporte bem, mas não é a assistência que tem a obrigação de levar, porque a família não está precisando de assistência, está precisando de transporte. Por isso que eu disse, o município onde a família reside é que vai se empenhar para dar condições para que esses pais vão até a cidade onde o filho está apreendido para recebê-lo e acompanhar lá o procedimento policial. Bom, dito isso, e voltando naquele ponto, é importante que os conselheiros tutelares se articularem para conseguir isso, porque é assim que a gente vai crescer. Eu quero destacar também um outro ponto que pode estar passando desapercebido pela imensa maioria dos municípios brasileiros. Em 2012, quando foi aprovada a lei do SINASE, essa lei estabelecia que os municípios tinham que criar o seu plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo. O Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente tem o dever de criar a comissão interinstitucional que será responsável pela criação desse plano. E é o Conselho Municipal quem vai aprovar esse plano. Aí fica a pergunta, no seu município tem esse plano de atendimento socioeducativo? Porque é nesse plano que vai estar definido todas essas atividades. É nesse plano que vai estar escrito, por exemplo, o passo a passo, quando um adolescente é apreendido em flagrante de ato infracional, a polícia ou o policial apresenta para quem? O delegado. O delegado. Quem é que vai localizar não localizar os pais? Quem é que vai localizar os pais? Nesse plano vai estar definido quem vai fazer isso. Não encontrou os pais, não tem os pais, esse adolescente vai precisar de acolhimento institucional. Quem é que vai entrar em cena para determinar o acolhimento institucional? E olha, está tudo tão bem desenhado já no Estatuto, Maduca, porque, ó, lembra que eu falei que no artigo 88, inciso 5º, está dizendo que ele colocou assistência social? Acolhimento institucional é um serviço da proteção social especial de alta complexidade, que faz parte da política de assistência social. Então, dependendo do caso, não são todos, dependendo do caso em que o adolescente não tiver um responsável legal, o ato infracional não foi mediante violência nem grave ameaça, foi um ato infracional, não tem um responsável, ele precisa de um responsável. Saindo da delegacia, ele vai para onde? O delegado vai liberar ele, que não existe motivos que justifiquem a permanência dele lá na delegacia. Ele vai para onde? Ele vai para um serviço de proteção. Que serviço é esse? Serviço chamado acolhimento institucional, que está dentro da política de assistência social. E aí, pessoal, olha, para não ficar dando nó na cabeça de vocês, é preciso deixar essas coisas claras. Isso. Na maioria das cidades, o Conselho Tutelar está vinculado financeira e administrativamente à Secretaria de Assistência Social, mas isso não transforma o Conselho Tutelar num órgão de assistência. Isso não faz com que o Conselho Tutelar faça parte da política de assistência, porque ele não faz. Ele está vinculado ali apenas para efeitos administrativos e financeiros, jamais para efeito estrutural de alguém dizer que faz parte da assistência. Não faz parte da assistência, não. A assistência é uma política autônoma que se desenvolve através de serviços, de programas, de benefícios, e o Conselho Tutelar não é serviço, não é programa, nem é benefício. Por isso que isso fica claro. O Conselho Tutelar, embora seja vinculado à Secretaria de Assistência, ele não faz parte dessa política. Ao contrário, ele vai requisitar os serviços dessa política. Por isso que é fundamental que haja esse diálogo entre os profissionais, entre os órgãos da rede, para definir o atendimento de adolescente de autoridade fracional. A gente precisa abandonar essa postura imediatista de querer agir só quando a casa está pegando fogo, de querer fechar a porta só depois que o ladrão entrou. Vamos nos articular. Mas aí eu vou reconhecer, eu vou aliviar um pouco o lado dos conselheiros tutelares com muita propriedade. Como é que os conselheiros tutelares vão conseguir fazer essa articulação se eles não tiveram acesso a uma formação decente? Como? Como é que eles vão conseguir dialogar, falar de um assunto para o qual eles não foram formados, não foram informados, não foram formados? Entende? Inclusive, conselheiros tutelares estão aí há vários mandatos, não tiveram acesso também a uma formação decente. O CONANDA aprovou uma resolução, depois dei uma olhadinha, a resolução 112, que ela traz a matriz curricular com o conteúdo para a formação dos atores do sistema de garantia de direitos. São 200 horas, pelo menos, de formação inicial. Qual conselheiro tutelar que teve acesso a isso? Fala para mim. Nossa! Como é que nós vamos cobrar do Conselho Tutelar uma atuação mais eficiente, mais pautada na legalidade, se a ele não foi ofertado a formação? E não vale aquela história de dizer, mas para passar na prova ele tem que estudar o Estatuto. Meu amigo, estudar o Estatuto para passar na prova é uma coisa. Estudá-lo para entender e aplicar é outra coisa totalmente diferente. Até porque ele pode ter tido sorte na hora de fazer o xizinho lá das alternativas, né? Então, passar numa prova de Estatuto não é prova
de que realmente conhece. E a Eu formação decorei o estatuto para passar na prova, não entendi nada. Quando eu entrei no conselho, eu falava, gente, e agora? Não sabia nada, eu decorei. Então, isso realmente não é prova. Passar na prova não é prova porque você entendeu realmente a função do Conselho Tutelar. Então, aí, nessa seara, e aí a gente vai partilhar para finalmente eles entenderem o passo a passo do atendimento de adolescente autor de ato infracional. Mas, o que eu quero fazer alerta para vocês? Até para que vocês não fiquem achando que a gente está contando história da carochinha. O que eu vou passar para vocês está na lei, gente. Está no Estatuto da Criança, está desenhadinho. Aí vocês vão estranhar, porque não é assim que é praticado. Então nós temos um problema sério, sério, entre aquilo que está na lei e a conduta dos profissionais. Porque se eles estão fazendo diferente do que está na lei, tem algo errado que precisa ser acertado. Mas, como eu disse, a lei, o direito é uma área dinâmica, comporta várias interpretações. Só que tem coisa que é tão clara aqui que não dá para interpretar. Quer ver um exemplo? Uma coisa que está clara e não tem como inventar as coisas? Quando nós olhamos para o artigo 88, inciso 5º, não aparece conselho tutelar. Quando nós olhamos para a seção do Estatuto, que vai trazer os procedimentos, que vai do artigo 171 até o artigo 190, vai lá dar uma olhadinha. Leia, anote, vê se você encontra um único artigo citando o Conselho Tutelar. Não tem. O legislador ele não previu participação de Conselho Tutelar no atendimento inicial de adolescente autor de ato infracional, ele não previu. Mesmo que a pessoa diga, mas e quando ele precisar de proteção? O legislador já previu uma política para isso, que é a política de assistência social, que vai executar essa proteção através de serviços. E aí, às vezes, eu tenho que ouvir a pessoa dizer assim, se não está na tipificação, não é da assistência. Ei, nem tudo que é da assistência está na tipificação. Nem tudo que está na tipificação, a assistência criou. Portanto, é melhor abandonar esse discurso furado aí de que se não está na tipificação, não está na assistência. Eu não sei fazer. Assim como também o conselheiro deve abandonar aquele discurso. Se não está no 136, não é do conselho. Ei, abandone isso. As atribuições do Conselho Tutelar não estão só no 136, não. Está no 95, está no 56. Tem atribuição para o Conselho Tutelar fora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, o Luciano vive me desafiando, porque ele escreveu o livro falando das 20 atribuições. 20? E eu estou escrevendo o meu com 37 atribuições. Ai, Jesus amado! Mas, enfim, em breve a gente publica, faz a revisão, que não está só no Estatuto, não, está fora do Estatuto também. Fora do Estatuto. Ampliar a leitura e o atendimento. Então, a lei desenhou o passo a passo do atendimento para adolescente e autoridade profissional. E começa lá no artigo 171, que diz que o adolescente apreendido por ordem judicial será desde logo encaminhado ao juiz. Está claro. Então, se é o juiz que mandou, a polícia ou o oficial de justiça, e não o conselheiro tutelar, vai apreender, vai cumprir a ordem judicial, apreender e levar para o juiz. Se não for por ordem judicial, o adolescente vai ser apreendido em flagrante. Ou seja, na hora, foi pego com a boca na botija. Está cometendo um ato infracional, a polícia pegou ele. Quando acontece isso, a polícia faz o quê? O policial militar, a guarda municipal, vai apresentar esse adolescente ao delegado. E é assim, no momento da ocorrência, do atendimento da ocorrência, o policial deve se esforçar para levar junto o pai desse adolescente. Eu lembro que eu também já tive a honra de integrar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na época em que eu era policial militar e atendia esse tipo de ocorrência, eu nunca dei opção para os pais se ia ou se não ia. A única opção que a gente dava é o local na viatura onde ele queria ir. Se ele queria vir na boleia ou se ele queria ir lá no compartimento fechado. No compartimento fechado. Ele ia, porque é a filha dele. Não é opção, vou ou não. É dever, tem que ir. É seu filho. Pois bem, uma vez apresentado para a autoridade policial, esse adolescente, a autoridade, e aqui fica claro, a lei não está mandando apresentar para plantonista, não. É para a autoridade policial. Portanto, o delegado tem que estar lá na delegacia. Isso. Não existe flagrante sem autoridade policial. Ele tem que estar lá. Tem algumas modalidades aí de delegado à distância, remoto, né? Engraçado que para flagrante de adulto não se aceita isso. Para flagrante de adolescente aceita, mas para aceitar não, porque a lei não deu essa permissão. Por mais fantástica que seja essa estratégia, a lei ainda é clara. Apresentar para a autoridade policial. Aí a autoridade policial
vai analisar essa situação. O delegado é que vai dizer se é flagrante ou não. O delegado, se for flagrante, o delegado vai determinar que seja feito um documento chamado Boletim Circunstanciado de Ocorrência. Esse termo está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Vai dar uma olhadinha. Artigo 172, 173, 174, 175, está lá tudo explicadinho. Então, quando o delegado recebe essa ocorrência trazida pelos policiais, o delegado vai lavrar o auto de apreensão. Se é um adulto, chama-se auto de prisão em flagrante. Como é adolescente, ele fala, o nome do documento é auto de apreensão. Apreende o adolescente, apreende os objetos daquela ocorrência, do ato infracional que ele praticou, vai ouvir, começa ouvindo a vítima, depois da vítima começa a ouvir as testemunhas, depois das testemunhas, e por último que vai ouvir o adolescente. Estou falando isso porque eu já fui escrivão de polícia e era esse o procedimento adotado com base na lei. Então, o delegado vai analisar também e já vai comunicar à autoridade judiciária, dizendo onde está um adolescente que foi apreendido, é flagrante, ali na hora, tem que ser comunicado. Depois disso, o delegado terminado isso, e o ato infracional não é com violência, que não justifica o encaminhamento dele para uma unidade de internação, ou seja, ele vai poder ser liberado, o delegado vai liberar o adolescente. Olha a palavra, ele vai liberar o adolescente. Para quem? Para os pais ou responsável legal. Reinaldo, se não aparece o pai ou o responsável legal, o que é que o delegado tem que fazer? Ele tem que apresentar esse adolescente para o promotor de justiça. De justiça. É só você ler lá no estatuto. Não achou os pais, não tem os pais, vai apresentar para o promotor de justiça. Não estão de plantão? Não tem o juiz também de plantão? Que aí o delegado, o promotor, aliás, vai receber esse expediente do delegado e vai propor ao juiz que seja aplicada alguma medida ali, ó. Não achou os pais, não tem para onde ir, apresenta para o promotor e o promotor vai sugerir ao juiz que aplique uma medida. Aí o juiz pode, porque o juiz tem poder para isso, determinar o acolhimento institucional daquele adolescente. O juiz, olha que bacana, não estão integrados operacionalmente? Está tudo lá. Esse é o passo a passo. Teve conselho tutelar nisso daí? Não, não teve. Não. Só vai ter conselho tutelar quando esses 5 órgãos não estão integrados. Não, claro. Capenga. É isso, Renato. Funciona capenga, funciona de forma ineficiente, atropelada, onde um vai ter que fazer, às vezes, do outro. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, pessoal, que o tempo é curto aqui, mas vai lá ler o passo a passo do atendimento de adolescente autor de ato infracional, que está a partir do artigo 172. Está lá o passo a passo, desenhadinho. Apresentou para o delegado libera para os pais. Não tem os pais, encaminha para a entidade de atendimento, que não é abrigo. A entidade de atendimento que atende ato infracional. Não tem entidade, apresenta para o promotor de justiça. É isso que está na lei. Cadê vossas excelências? De madrugada, inclusive. Reinaldo, vai controlando a hora aí, tá? Para a gente começar a despedir. Mas, assim, olha a importância do conselheiro, do conselho tutelar, realmente cumprir o seu papel. Tudo isso que o Reinaldo está trazendo para a gente, eu estou vendo aqui as perguntas, que são inúmeras, mas todas elas giram em torno da mesma coisa, Reinaldo. A assistência social não entende isso, o delegado não fica lá, aquela pessoa lá que trabalha na delegacia liga e fala que é a gente que tem que ir, se não for que o delegado vai mandar prender, aquela coisa toda. Então, gira tudo em volta disso, da falta dessa articulação, da falta dessa rede, da falta de tudo isso. Aí a gente volta de novo lá, no papel primordial do Conselho Tutelar, que é o quê? Zelar pelo cumprimento dos direitos. O Reinaldo está trazendo aqui para gente que tudo isso que ele está falando aqui é direito constituído da criança, do adolescente que comete ato infracional. Então, se essa política não está funcionando, se esses serviços não estão funcionando, qual que é a função do Conselho Tutelar? Não é fazer
às vezes, dessas políticas. Se colocar no lugar da assistência social, se colocar no lugar do delegado, como eu já fiz muitas vezes, não é fazer isso, é cobrar dessas autoridades que eles façam o que eles precisam fazer. É cobrar de todas essas políticas que cumpram com o cumprimento. Agora, eu falo muito isso também, Reinaldo, que quem me conhece, quem participa das minhas palestras, sabe disso. Gente, a gente não... Quando eu falo isso, cobrar e se posicionar, não é arrebentando porta, não é batendo de frente, não, é articulando. Rodas de conversa, reuniões, vamos sentar aqui, vamos sentar com a política de assistência social, vamos sentar com as polícias, vamos discutir, vamos pontuar tudo isso. Mas é aquilo que o Reinaldo falou. Para você chegar ao ponto de fazer isso, você tem que estar primeiro muito preparado. E eu acho que se uma coisa que essa live deixou aqui de lição para todo mundo que está do lado de lá, Reinaldo, é a questão do estudo mesmo. É a questão de estudar. Tá tudo que a gente precisa para exercer um bom conselho tutelar é conhecer o estatuto e aprofundar no estatuto. Aí eu quero te falar que a Lucimara do Acre está te agradecendo imensamente de você ter citado a Associação dos Conselheiros, falou que ela gosta muito de você. Assim, todo mundo pedindo um monte de coisa. E aí a Paty falou uma coisa aqui, que inclusive, Paty, vai ser um dos assuntos que eu vou tratar com o Dr. Walter, que é o juiz que vai estar comigo quinta-feira. O pessoal está perguntando as horas, que horas vai ser o mesmo horário dessa live, às 8 horas. Nós vamos falar um pouquinho também, até já vou passar esse feedback para ele amanhã, para preparar sobre a Lei 13.341, que é a escuta especializada, que é outro direito, né? Que já está aí vigorando. Não, o número da lei você falou errado, é 13.431. 13.431, eu coloquei 341, mas é 431. Que é a lei da escuta especializada e que a gente não está vendo, né, isso acontecer. E aí a gente pergunta, mas cadê o Conselho Tutelar? Que se ele é zelador do direito, por que ele não está provocando essas políticas para que isso aconteça? É direito, é direito da criança ou do adolescente. Uma ponta também que eu quero fazer, Maduca, porque a angústia porque passa os conselheiros tutelares, ela é real, ela é verdadeira, ela dura 3 décadas já. 3 décadas. Ela não vai mudar apenas com fala de palestrante, ela não vai mudar apenas com, de repente, uma atitude mais corajosa desse ou daquele conselheiro tutelar, porque nós estamos medindo forças com autoridades constituídas que são, enquanto o conselheiro tutelar está. Então, o juiz o promotor o delegado e o conselheiro está. Então, esse tipo de interpretação que o promotor, o delegado e o juiz tiveram, eles vão buscar fundamento na lei. É necessário fazer o quê? É necessário contrapor essa interpretação usando a mesma lei. E aí, como é que vamos fazer esse contraponto? Esse contraponto se faz, não é com palestra, não é com curso de formação. Esse contraponto se faz com ação judicial. Se faz assim. Aí é onde entra um papel fundamental e importante das associações de conselheiros tutelares. Do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, que é a instituição que representa nacionalmente os conselheiros tutelares. O papel deles para entrar com a defesa jurídica dos conselheiros tutelares. Mas também não adianta ripar as associações, dizendo que as associações não fazem nada e tal, se o conselheiro não se associa. Exato. Que a associação vai lá e faz um trabalho para ele, e nem é associado. Aí não dá, né? Então, tem que se associar, pagar a mensalidade em dia e cobrar da associação que faça a defesa dos conselheiros tutelares. Isso. Já que você falou aí do Fórum Colegiado Nacional, eu quero aproveitar, eu já vi que ela está aqui, minha querida amiga Beth Franco, ela tem uma live amanhã com a Grazi, que é a coordenadora de Santa Catarina. Ela tem uma live amanhã com a Grazi e com o Wellington. Os dois são do Fórum Colegiado Nacional. A Grazi ela é coordenadora geral e o Wellington é da parte de finanças, do Fórum Colegiado Nacional. E eu acho extremamente importante essa live, porque eu mesmo falava assim, enquanto conselheiro tutelar, eu nem sabia o que o Fórum fazia, eu não sabia, eu sabia que eles iam para as reuniões em Brasília, mas não chegava dentro dos conselhos, não chegava para a gente. E não é diferente muitas vezes hoje, Luciano. Desculpa, o Luciano está falando de mim. Reinaldo, muitas vezes não chega, não sei, de repente até chega, mas eles não
existe muito. Então, vai ser muito importante a presença da Grazi e do Hélito amanhã na live da Beth Franca. Eu gosto, quando eu cito essas dicas, é bom trazer exemplos, para não dizer que fica só no sonho. Tem a Associação Paulistana de Conselheiros, a APCT. Eles entraram com uma ação na justiça, lá na cidade de São Paulo, em favor dos conselheiros tutelares e ganharam o direito dos conselheiros tutelares não ter que ficar atendendo, se expondo nessa época de pandemia, que fosse tratado os conselheiros tutelares com o devido respeito. Foi uma ação judicial de uma associação que saiu vitoriosa. Então, eu faço novamente esse alerta para os conselheiros tutelares. Procurem as associações estaduais, mas a associação que está com o CNPJ ativo. Tá? A associação que está organizada e é honesta. Porque a associação com o CNPJ inativo por dívida, vamos investigar melhor isso aí. Por que está devendo tanto? O que faltou? Foi falta de pagamento dos associados? Foi mal gestão? Então, não. Então, procure associações no Estado sérias, comprometidas. Nós temos associações muito boas. E cobre da associação a defesa dos conselheiros, que é com ação judicial que nós vamos conseguir mais sucesso. E eu falo isso com tranquilidade, porque os fatos nos mostram isso. Maduca, há 30 anos que o Estatuto existe. Há 30 anos que essa situação perdura, em que o delegado, em que a política de assistência social não comparece no atendimento inicial de adolescente autor de ato infracional, como está previsto na lei. Há 30 anos que delegados acionam conselheiro tutelar para substituir os pais. Há 30 anos que tanto o promotor quanto o juiz têm esse entendimento e acham que é assim mesmo. E não é assim, não, porque não foi assim que o legislador escreveu. O legislador não encarregou o Conselho Tutelar de substituir os pais, não encarregou o Conselho Tutelar de fazer às vezes dos outros, encarregou ele de fazer outra coisa, de zelar pelo cumprimento, é o que está escrito lá. Por isso que a gente não pode resumir as coisas, porque quando a gente vai falar, o que é o Conselho Tutelar? É o órgão que zela pelos direitos, não zela pelos direitos, ele zela pelo cumprimento dos direitos. Isso precisa ficar claro, que está escrito, não vamos comer palavra, né? Vamos comer outra coisa, um churrasco, uma macarnada, mas comer palavra do Estatuto, não. Uma palavrinha faz muita diferença, né? Muita diferença. Então tem esse exemplo aqui no estado de São Paulo, da PCT, tem o exemplo lá no Acre, da Associação Ascontac, né? Que a Naira é a presidente. Tem exemplo de outras associações. Rio Grande do Sul, Careca. No Maranhão, você tem 2 associações no Maranhão. No Pernambuco, tem muitas associações. Sergipe, Paraíba. Na Paraíba, tem as associações. Olha, então, nós, no Espírito Santo, eu estou citando locais onde eu pude estar e conhecer lá o trabalho das associações. Por isso os que eu estou citando, os que eu conheço. Do Acre e a PCT aqui no estado de São Paulo. Então, associem-se, valorizem, porque são essas associações que estão lá no Fórum Colegiado Nacional. Porque também não adianta falar assim, olha, o Fórum não fez nada. Quem que é o Fórum? O Fórum nada mais é do que a junção das associações. Se o Fórum está longe, a associação está perto. A associação está lá. Exatamente. Na Bahia, a Acteba, na Bahia, nossa amiga Antônia. Então, isso. Que agora, infelizmente, eu esqueci o nome do presidente da associação da Acteba lá. Mas também estão trabalhando para defender interesses de conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares. Enquanto isso não se torna realidade, pessoal, o diálogo e a construção desses procedimentos. Mas, como eu já disse, leiam com cautela o artigo 88, inciso 5º. Estudem a lei do SINASE. Entendam o que é os procedimentos para atendimento de adolescente de autoridade fracional. Entendam a estrutura do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, cidades onde nem tem defensoria pública. O estado de São Paulo, não só no estado, o Brasil inteiro, não é toda cidade que tem defensoria pública, não é toda cidade que tem Ministério Público, não é toda cidade que tem judiciário. Às vezes é um juiz para 50 cidades, um promotor para 50 cidades, um promotor para todas as áreas, para a área da infância, patrimônio, penal, enfim, está estruturado. Eleitoral. Exato. Então,
conhecendo a estrutura desses órgãos, é mais fácil dialogar e construir esses procedimentos a partir do que tem. Mas deixando bem claro, né, que o Conselho Tutelar não é esse órgão que substitui os pais quando houver necessidade, tá bom? Falar. Belezinha. Ó, então vamos começar a finalizar, Reinaldo, assim, dizendo que eu estou imensamente grata, sou imensamente grata a você, sua participação, o teu conhecimento, o teu empenho em levar e trazer isso para a gente aqui hoje, assim, é fantástico. Quando eu pensei no ato profissional, não me veio outra pessoa na cabeça a não ser você. Porque quando eu dividi o espaço com você em Aparecida, no simpósio que o Marcelo Nascimento promove, naquele dia, com você, eu estava ali na condição de palestrante, naquele dia eu aprendi muito com você. Muita coisa que eu não tinha ido a fundo da forma como você levou pra gente lá. E hoje foi a mesma coisa. Então, assim, eu agradeço aí a sua esposa, suas crianças, porque não está sendo fácil, né? Eu tenho tranquilidade. Eu tenho bastante tranquilidade, porque um meu está em São Paulo e o outro tem 33 anos, então não tem que correr atrás mais. Mas você, eu sei que são crianças, e nesse momento que está todo mundo em casa, tem que dividir mesmo as tarefas, então agradeça, assim, a sua esposa, dá um beijo nas crianças. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua participação. Eu tenho certeza absoluta que você esclareceu muito e vai deixar seus conselheiros encantados. Eu tenho certeza que depois que você salvar essa live, que é tua atribuição agora, salvar essa live, eu vou colocar no Stories, né? No Stories só fica 24 horas. Então você tem que salvar isso para disponibilizar para todo mundo compartilhar. Quem sabe esta live já vai ser o primeiro canal de comunicação entre a política de assistência social, entre a segurança pública. De repente o conselheiro fica temeroso em falar, manda uma live lá, convida, faz essa boa articulação, gente. Nada de bater de frente, porque o conselho, e eu vivi isso na pele. Eu era muito assim... quando eu comecei a entender tudo, Reinaldo, eu queria bater de frente. E eu vi que não é, graças a Deus, Deus foi me dando maturidade para entender que não é assim, não é batendo de frente. Batendo de frente eu só arrumo confusão. Então é articulando, dialogando, se posicionar, colocar o Conselho Tutelar aonde ele realmente tem que estar dentro do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Então eu agradeço imensamente, agradeço todos que participaram. É impossível falar o nome de todos vocês, mas eu aqui anotei. Reinaldo, Santa Catarina, Acre, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, nós vimos quase todos os estados. Salles Barbosa, presidente da Associação da Bahia. Então, assim, muito obrigada a todos vocês. Se vocês gostaram, dá um ok para nós e vê de novo lá no Stories durante 24 horas, até que o Reinaldo consiga salvar e para a gente disponibilizar para vocês. Não esqueçam que segunda eu estou aqui falando com vocês sobre o Conselho Tutelar e a escola. Na quarta eu estou com o Sérgio Calisto. Nós vamos falar sobre várias questões da atuação mesmo do Conselho, desse zelar que a gente fala. Zelar pelo orçamento, zelar pela política pública, zelar mesmo o que está ali bem estabelecido no 136. E na quinta-feira, de uma forma muito especial, e eu vou confessar que eu estou muito feliz, eu vou trazer para vocês o Dr. Walter José Simeone, o juiz, que era juiz da Vara da Infância e da Adolescência da cidade de Jaciara, no Mato Grosso. Hoje ele é juiz de Sorriso. Acredito que ele não está mais na Vara da Infância, mas ele é apaixonado pela Vara da Infância. Escreveu o prefácio desse meu livro aqui. Quem tem meu livro aqui já conhece um pouquinho da sensibilidade dele através desse prefácio. E não esqueçam das aulas particulares. Se quiserem, é só entrar lá e mandar um recadinho para a Madu. Os posts estão aí em toda a rede social.
aula particular, promoção dos livros e as lives. E dizer o seguinte, nesse momento que o país está passando, eu acho que é dessa forma, Reinaldo, que a gente pode contribuir um pouquinho para aliviar o coração de todo mundo. Eu acho que essa live tem aliviado o meu coração, o seu e dos nossos companheiros que estão fazendo, mas a gente também consegue tirar as pessoas nesse momento. Ai, que coisa linda, que tamanho que ele tá. A cara do pai. Opa. Do pai. Que lindo, que belezinha. Essa aqui é a minha primogênita. A cara Ai, do pai também. Nossa, tá bem, né? Coisa mais linda. Obrigada, viu, criançada? Deixa o pai aqui com a gente um pouquinho. Deus abençoe, Reinaldo. Muito obrigada. Obrigada também a todo mundo. Agora você despede e a gente vai falando mais um pouquinho, porque pode ser que a live já caia, pelo menos a gente já despediu aqui do pessoal. Exato. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? E terminar também agradecendo, assim como eu comecei agradecendo a minha esposa, finalizo agradecendo a ela, tá cuidando dos meus filhos, Daphne, Davi, me deram suporte, foram me dando água para eu beber aqui, mas enfim. Agradecer a todo mundo que participou e deixar como mensagem aqui para vocês, conselheiros tutelares, que é, na sua maioria, imensa maioria, aqueles que nos assistem, né? Eu vou parafrasear algo que está escrito na Bíblia, lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Tem um trecho que ele diz assim, para Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Eu vou parafrasear isso para os conselheiros tutelares. Eu vou dizer assim, procura apresentar-te diante da sociedade como um conselheiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja muito bem o estatuto da criança e do adolescente. Porque essa é a ferramenta teórica, a base teórica para o trabalho de vocês. E que no diálogo, na construção, na conversa com essas outras autoridades, vocês possam exercer a autoridade que a lei já reservou para vocês. Vocês não se sintam nem menores e nem maiores. Não se sintam a mais. Não é porque o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento que ele é chefe que não é chefe de ninguém. Mas ele também não é capacho da rede. Tem que haver esse respeito aí, todo mundo se respeitando, todo mundo se reconhecendo como integrante desse sistema de garantia de direitos. Procurem estudar, ler e se esforcem ao máximo, meus amigos e minhas amigas, para não reproduzir práticas do antigo Código de Menores. E aí eu vou finalizando, me despedindo aqui, pedindo para vocês, se vocês não falam, maravilha, ótimo. Se falam, para de falar, retira do vocabulário de vocês aquela frase, não é minha atribuição. Não é minha atribuição. Retira. Essa frase falada aí há 30 anos só tem trazido raiva e ojeriza para o Conselho Tutelar. No lugar dessa frase, portas. No lugar dessa frase, você vai colocar qual é o direito que está ameaçado ou violado. Ao invés de dizer, não é minha atribuição, qual é o direito que está ameaçado e violado. E aí o diálogo transcorre e você vai perceber que, na maioria das vezes, não era a sua atribuição, mas não foi você que precisou falar, foi a própria pessoa que demandou para você, que vai entender, opa, não era com vocês, mas que bom que eu fui muito bem aconselhado por vocês. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Um beijo. Fica aí só para me terminar. Você trouxe uma palavra aí da Bíblia e eu vou trazer um outro versículo que eu gosto muito, que é João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Vamos trazer isso para a prática. Claro que ali ele fala da verdade da palavra, que a palavra nos liberta das práticas erradas, do egoísmo, da maledicência, da fofoca, de tudo aquilo. Mas vamos puxar essa verdade um pouquinho para o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a verdade do nosso trabalho. E eu senti isso quando eu entendi o Estatuto, eu me libertei das práticas erradas que eu fazia. Eu não tenho vergonha de falar e eu conto tudo isso aqui nesse meu primeiro livro, que foi A Escolha do Melhor Caminho. Eu conto tudo que eu fiz de errado, por falta do quê? Do conhecimento. Então, quando eu conheci, eu comecei a me libertar. Foi fácil? Não foi fácil. Enfrentei barreiras? Enfrentei. Nossa, vocês não têm nem noção.
Vocês não sabem o caminho que eu percorri para chegar aqui hoje. Eu falo assim, gente, não queiram ser Maduca, não queiram ser Maduca. Façam por vocês, porque não é fácil. É uma luta, mas quando a gente conhece a verdade nos liberta. Quando eu conheci o Estatuto da Criança e Adolescente, quando eu comecei a ouvir Luciano Bettiati, na época Edson Seda, que eram os nomes que a gente tinha, eu comecei a tentar a fazer as coisas certas e a história mudou completamente. E eu me apaixonei por essa causa. E para a gente falar de novo, né, Reinaldo, muito obrigada. Para a gente já despedir, para eu desligar mesmo, porque senão nós vamos ficar aqui, Deus o livre. Até amanhã, tem gente que está falando. 5 minutos. Em 5 minutos a live se encerra. Vai cair. Então aqui, olha, como sempre, eu desejo essas flores, né? Que essas flores cheguem para vocês, na casa de vocês, com muito carinho, com muita gratidão. Todo mundo que está assistindo minhas lives fala assim, nossa, a Maduca tem flor toda semana. Eu sou vizinha, Reinaldo. A minha vizinha, uma amiga minha, assim, que eu sou apaixonada, a gente é amiga, daquela que abre geladeira na casa da outra, sabe aquelas coisas? E o namorado dela é florista, Reinaldo. Então ele vem uma semana e ele traz flores para ela, mas também traz para as amigas dela. Olha que delícia. Então minha casa é cheia de flor a semana inteira, flores novinhas. Olha, eu já troquei ontem. As outras elas estavam bem amarelinhas. Agora essa aqui está no roxo, no branco. Então que essas flores cheguem aí para vocês. E só para falar uma coisinha, porque vai cair. Hoje eu estava rindo de mim, Reinaldo. Porque eu falei, gente, com essa situação, a gente não fica de pijama, de camisola o dia inteiro, de short. Então, esses momentos são os momentos que eu abro meu guarda-roupa, fico escolhendo uma roupa bonitinha para colocar. Até perfume eu passo, Reinaldo. Eu passo perfume, como se eu estivesse indo dar palestra. Eu tô assim, encantada, viu, gente? Assim, com a possibilidade de estar podendo usar umas roupinhas mais bonitinhas. Pelo menos, né? Pelo menos às noites. Gente, olha. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê força e muita esperança, né? As promessas de Deus para a nossa vida são essas. Nós temos que ter muita esperança, não esmorecer, não cair, cada um aí com seus problemas infinitos por conta da mudança repentina que foi na vida de todo mundo, foi na vida do Reinaldo, foi na minha vida, está sendo na vida de vocês. Não vamos esmorecer, vamos ser firmes. E quem puder, gente, quem puder, fique em casa. Não saia de casa. Vamos deixar que saiam de casa só aquelas pessoas que são realmente essenciais para as nossas vidas, para a vida das nossas crianças e para a vida dos nossos idosos. Muito obrigada, um beijo grande e muita, eterna gratidão a todos vocês, especialmente a Deus e depois a todos vocês. Muito obrigada. Beijo, Reinaldo. Saindo daqui. Salva essa live, pelo amor de Deus. Salva essa live, pelo amor de Deus. Tá bom. Beijo. Tchau.